que quando Elias, ele sai de Sarepta, ele vai se encontrar com Acabe, e ele desafia aqueles profetas da idolatria, 850 profetas, você se lembra? Se você observar aqui, só mostrar para vocês, rapidamente, no capítulo 18, no versículo 23, quando Elias está desafiando eles, ele diz assim, no versículo 23, somente uma parte pequenininha, mas eu preciso mostrar para vocês, como aquele povo vivia enganados. Deem-se-nos bois, e escolham eles e cortem-no em pedaços, e ponham-o sobre a lenha. Agora olha essa frase, mas não ponham fogo por baixo, está vendo aí? E eu prepararei outro boi, porei sobre a lenha, e nenhum fogo porei por baixo. E ainda se você olhar no versículo 24, a última frase, ele vai dizer a mesma coisa, mas não ponhais fogo por baixo. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando aqueles profetas falsos faziam seus sacrifícios, então eles faziam como que túneis por baixo daqueles altares. Então quando os profetas falsos estavam ali enganando o povo, e eles estavam pedindo para descer fogo, eles metiam fogo por baixo, e o fogo surgia ali, e o povo ficava enlouquecido com aquele engano. Assim eram os deuses do engano daquele tempo. Então você vê aqui Elias contra esses 850 profetas do engano. E alguém pode olhar e dizer assim, irmão, mas que homem corajoso esse Elias, hein? Elias sozinho contra 850 profetas. É assim que você vê as coisas? Então você está fazendo a matemática, a conta é errada. A conta é assim, 850 profetas contra Elias mais Deus. Está entendendo? Então não esqueça de fazer essa conta. 850 profetas do engano, da mentira, contra Elias mais Deus, porque a diferença está no mais Deus aqui. Amém? Então, irmãos, aqui nós precisamos voltar. Aqui está algo, porque esse era o caráter espiritual de Elias. Ele era um homem que vivia na presença de Deus. Ele era um homem que a totalidade da sua vida era consagrada a Deus. Ele foi alguém que se consagrou a Deus e a sua vontade, ao seu propósito. Ele foi alguém que se indignou por ver o testemunho de Deus em opróbrio. Ele não foi lá fazer um discurso contra a idolatria. Ele se posicionou, e nós vamos ver isso agora. Mas antes, irmãos, nós temos que entender esta frase aqui. Por favor, versículo 1. Em cuja presença estou. O que essa frase nos ensina? O que podemos extrair dela? Como que nós podemos traduzir essa frase? Em cuja presença estou, com a nossa realidade hoje, com a linguagem do Novo Testamento. Vida no Espírito. Vida no Espírito. Gálatas 5,16, andai no Espírito. Em Romanos 8, está recheado disso, vida no Espírito. Porque a vida no Espírito é a vida que sobrepuja o nosso eu. Se você gosta de detalhes, vou te dar uma ajuda para ver algo muito especial. No capítulo 7 de Romanos, preste atenção nisso, você vai ver que ali 7 vezes, você vai encontrar a palavra eu, 7 vezes, eu, vida do ego. Sabe quantas vezes aparece a palavra Espírito no capítulo 7? Uma vez. Então qual é a síntese disso? Aonde o nosso eu governa, o Espírito é fraco. A vida no Espírito é fraca. Porém, quando você abre o capítulo 8, você vai encontrar 18 vezes a palavra Espírito. E sabe quantas vezes a palavra eu? Uma vez. Aonde a vida do Espírito é superabundante, o eu é esmagado. Precisamos de uma exposição sobre isso? Não, está tão claro, irmãos. Vida no Espírito é a vida que sobrepuja o nosso ego, o nosso eu. Então aqui no Novo Testamento você já vê que a vida do Espírito, ou a vida no Espírito, o andar no Espírito, é estar na presença de Deus.
O apóstolo João é um grande exemplo disso. Se você observar no livro de Apocalipse, podemos usar isso como uma linda ilustração. Talvez você pode pegar esse exemplo de João em Apocalipse como que um grande facho de luz sobre esta frase: em cuja presença estou. Porque é justamente isto, esta verdade sobre a vida no Espírito jorra como uma grande luz sobre essa frase: em cuja presença estou. Então, quando você abre o livro de Apocalipse, você vai ver 4 vezes João dando ênfase à vida no Espírito. E quando você estuda essas 4 vezes, você vai ver que aqui ele tem 4 visões. E estas 4 visões, elas formam que como 4 pilares para todo o conteúdo profético deste livro. Vamos olhar essas 4 citações. Primeiro, capítulo 1. Vem comigo aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Anote estes textos, porque são importantes. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu estive em espírito no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Escreve em um livro que vês e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. E se você seguir essa profecia, você vai ver que aqui João tem a visão das 7 igrejas da Ásia e a centralidade que Cristo ocupa no meio delas. Então veja, ele esteve em espírito, ele estava em espírito, e foi em espírito que ele teve a visão gloriosa da centralidade de Cristo, da sua preeminência sobre a sua igreja. Não somente sobre a igreja, no sentido geral, como também no sentido particular, em cada localidade. A expressão de Cristo na igreja, em cada particularidade, em cada geração. Cristo tem o seu lugar central, essencial, de completa e absoluta preeminência. Então ele vê a preeminência de Cristo sobre a sua casa. Mas como foi possível João ver isto? Em espírito. Porque ninguém em si mesmo, de si mesmo, com a força da sua alma, do seu intelecto, poderá conceber essa realidade gloriosa da centralidade, da glória, da preeminência de Cristo sobre a igreja. Irmãos, nós não podemos, mas não podemos mesmo contestar, e com tristeza temos que admitir que, de certa forma, o cristianismo hoje, ele tem apresentado a igreja na frente de Cristo. A igreja tendo preeminência sobre Cristo, de maneira consciente ou inconsciente. Nós vemos isto. Mas qual a razão, irmãos? Falta da vida no Espírito. Porque quando nós temos a vida no Espírito, aqui, neste maravilhoso livro, nessa maravilhosa experiência de João, nós vamos ver que Cristo é central, que a presença de Cristo é preeminente e absoluta na igreja e sobre a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Vamos para o capítulo 4, versículo 2. Aqui ele vai ter a visão do trono. Diz assim: imediatamente estive em espírito. Apocalipse 4:2. E eis que um trono estava colocado no céu, e um sentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Irmãos, aqui ele tem uma visão do trono de Deus. E que visão gloriosa, irmãos. Porque essa visão é uma visão muito importante de Apocalipse. Porque se nós não temos essa visão, o que nós vamos fazer? Com certeza, nós vamos fugir do livro de Apocalipse. Nós vamos correr desse livro. E se tem uma coisa que o inimigo tem feito com a igreja, é manter a igreja longe desse livro. Ou então ele faz o contrário, ele mantém a igreja atolada nesse livro, mas de maneira negativa. Aí as pessoas olham aqui e ficam procurando o anticristo. Quem é o anticristo?
Aí olha para tudo quanto é lado, querendo achar o anticristo nas pessoas, querendo achar o anticristo nos países, querendo achar o anticristo aqui, ali, acolá. E aí elas começam a ver gafanhotos, e começam a ver coisas terríveis, começam a ver terremotos. Elas vão ficando deprimidas, oprimidas, e assim, irmãos, a fé acaba.